Em 6 meses, o Real Madrid de Xabi Alonso é uma bosta. É um time que não funciona, é um time disperso. People, o papo aqui hoje é de torcedor, tá? Aquele que realmente entende, aquele que realmente é torcedor do Real Madrid. Eu não quero turista no vídeo de hoje. Eu não quero aquele cara que só assiste Real Madrid na Champions. Eu não quero aquele cara que torce pelo Real Madrid por causa do Mbappé, por causa de Vinícius Júnior. O papo aqui é sério de torcedor e eu tenho certeza. Se você se identifica como torcedor do Real Madrid, no vídeo de hoje você vai ter alguma coisa para dizer, você vai comentar aqui embaixo, você vai falar sua opinião sobre isso. Vamos rasgar o verbo sobre os 6 meses de Xabi Alonso, vamos destacar alguns tópicos aqui nesse intervalo de 6 meses de Xabi Alonso. E se você quiser saber mais sobre esse vídeo, só vem. Bom, people, Xabi Alonso foi contratado no Real Madrid com uma missão, tá? Xabi Alonso vendeu uma imagem de técnico que não entregou até agora a serviço do Real Madrid. Quando foi contratado pelo Real Madrid, acreditava-se que Xabi Alonso entregaria um futebol no nível do Leverkusen, porque até o momento era o único portfólio, era o único marketing mais forte que Xabi Alonso tinha feito para ser contratado pelo Real Madrid. Então, a imagem que ficou na nossa cabeça era que Xabi Alonso pelo menos ia transformar o Real Madrid num time muito mais ofensivo. A missão de Xabi Alonso no começo, eu vou dizer no começo porque ele depois deu indícios de que desistiu do projeto, tá? Pelo menos até agora Xabi Alonso não aponta nada. A missão de Xabi Alonso no começo era implementar a filosofia de posse e alas agressivos, né? O famoso 3-4-2-1, que foi aperfeiçoado lá no Leverkusen, que foi talvez o portfólio de Xabi Alonso para ser contratado pelo Real Madrid. Mas, people, convenhamos, o Xabi Alonso, nos primeiros 6 meses de Real Madrid, infelizmente não conseguiu entregar o que prometeu. Não estou dizendo que Xabi Alonso em algum momento com suas palavras chegou a dizer que vai transformar o Real Madrid num time mais ofensivo, mas tudo indicava pelo serviço que ele fez no Leverkusen, era esse o projeto de Xabi Alonso com o Real Madrid. Em 6 meses de Xabi Alonso, não teve projeto absolutamente nenhum. Em 6 meses, o Real Madrid de Xabi Alonso é uma bosta. É um time que não funciona, é um time disperso. 6 meses de Xabi Alonso, o Real Madrid carece de absolutamente tudo. Carece de evolução, carece de identidade, não tem uma direção como eu queria como torcedor do Real Madrid, que Xabi Alonso se desse bem, para continuar a boa história, o bom nome que ele tem no Real Madrid, como eu queria que ele desse bem. Mas infelizmente, a primeira parte, os primeiros 6 meses de avaliação do Xabi Alonso, cara, é triste. Tipo, eu quero que você analise esse conteúdo como se você fosse o Real Madrid fosse uma empresa e você fosse o dono, tá? Se você olhar nessa perspectiva, você vai achar muito mais interessante. Uma das coisas que nos passou despercebido era que, apesar do sucesso de Xabi Alonso lá no Leverkusen, Xabi Alonso também teve dificuldade do ponto de vista defensivo, tá? O Leverkusen de Xabi Alonso, mesmo ter ganhado de forma invicta, sofreu muito defensivamente. Várias vezes eu tava dando uma olhada aqui em alguns jogos de Xabi Alonso no passado, no Leverkusen. Apesar do poderio ofensivo muito forte, o posse e alas agressivos que ele usava, o famoso 3-4-2-1 que funcionava no Leverkusen, ele tinha uma debilidade defensiva que já se registrava isso lá mesmo no Leverkusen, mas nós talvez não nos atentamos no primeiro momento porque focamos só na parte ofensiva. Xabi Alonso no Leverkusen várias vezes teve que ganhar o jogo de virada porque tinha sofrido vários gols e falha defensiva. E é justamente esses pontos, tá? O mais agravante no sistema de Xabi Alonso que não funciona. O Real Madrid de Xabi Alonso não tem identidade e carece de absolutamente tudo. Xabi Alonso vendeu uma imagem no Real Madrid, pelo menos nos vendeu, nós compramos a ideia de que Xabi Alonso transformaria o Real Madrid num Leverkusen melhorado, até mesmo pela qualidade dos jogadores que o Real Madrid tinha, tá? Infelizmente, não chegou nem perto disso, porque o gráfico de evolução do Real Madrid, em vez de apontar para cima, o gráfico do Real Madrid aponta involução, em vez de apontar para evolução, ou seja, um fracasso total nesses 6 meses, tá? Por outro lado, os jogadores do Real Madrid, em vez de subirem de rendimento, caíram de rendimento. É incrível como você vê a qualidade de Vinícius Júnior diminuiu muito como jogador. Isso se reflete em quase todos os jogadores. O Rudiger lento pra caramba.
Rudiger quase que não, parece que tá pesado. Asensio, que na temporada retrasada, Asensio jogou uma bola assustadora, tá? Asensio era um jogador que apareceu com um pico de evolução gigantesco, mas cara, o nível de queda de produção desse time do Real Madrid é extremamente assustador. Arda Güler, que até 2 meses atrás era muito aplaudido pelos jornais, pelo mundo afora, tá? O cara que seria a salvação turca aí dessa nova geração. Os jogadores do Real Madrid vivem num processo cíclico de queda de desempenho, num gráfico bem ondulado, sabe? E tem jogadores que estão no gráfico com pico para baixo que até agora não se levantaram. É assustador. Os jogadores do Real Madrid caíram de rendimento, excetuando 2 jogadores, diga-se de passagem, que é Courtois, que eu não sei, eu acho que essa maldição do Real Madrid não atingiu o Courtois até agora. Ele continua excepcional, continua sendo salva-vida desse Real Madrid. E Kylian Mbappé, tá? Kylian Mbappé, eu não digo que Kylian Mbappé tá jogando muita bola como nós víamos no passado, mas Kylian Mbappé está cumprindo o que lhe foi proposto como centroavante, fazendo inúmeros gols indiscutivelmente, por isso que ele tá também nesta minha lista fora dessa briga. O resto dos jogadores do Real Madrid estão caindo de produção. Não se entende o porquê que os jogadores do Real Madrid estão caindo de produção. E isso é o mais grave. Vinícius Júnior já não joga bola que jogava. Rodrigo deu até uma melhorada no mês de dezembro. Tchouaméni, que tinha alguns meses atrás, Tchouaméni tinha um controle de bola, era chamado de general nesse Real Madrid, caiu de produção. Marc-Antoine não evoluiu, chegou, não evoluiu. Brahim Dias estagnou. Gonçalo Garcia, que até apareceu bem lá no Mundial de Clubes, desacelerou completamente. Se você sabe, se você lembra de um jogador que evoluiu nesse Real Madrid, deixa aqui nos comentários. Ou seja, o processo cíclico dos jogadores do Real Madrid em 6 meses é gritante. O sinal de evolução não existe, ou seja, os jogadores todos caíram de rendimento. E quem é o maior culpado? Nós vamos ver daqui a pouco, né? Os erros de Xabi Alonso nesses 6 meses. Xabi Alonso chegou como um treinador muito rigoroso no Real Madrid. Não que ser rigoroso seja ruim, mas Xabi Alonso chegou com uma filosofia de que não depositava confiança nos jogadores. Isso, na minha opinião, foi um tiro no pé que Xabi Alonso deu ao chegar no Real Madrid. Por que eu digo isso? Eu te pergunto, você que tá aí do outro lado, você que acompanha o Real Madrid, você que não é turista, você que não acompanha só o Real Madrid pelo gostar de Kylian Mbappé, gostar de Vinícius Júnior, assistir o Real Madrid só como quando está numa final. Não, eu quero que você que acompanha o Real Madrid, eu te pergunto, qual é o motivo que fez com que Xabi Alonso colocasse Rodrigo no banco durante esse tempo todo? Qual é o motivo que o Rodrigo deu? Até a chegada de Xabi Alonso, o Rodrigo era o 4º jogador talvez mais importante do elenco do Real Madrid. Qual é o indício que o Rodrigo deu de perder espaço no Real Madrid? Nenhuma. Xabi Alonso, nas conferências de imprensa, principalmente no primeiro mês, ele deixava claro que só joga só vai ser titular quem ganhava a posição, quem merece a posição. Cara, o Rodrigo, na minha opinião, sempre mereceu a posição, tá? Melhor que o Marc-Antoine em todos os pontos. Melhor que muitos jogadores na direita, apesar dele ter declarado no passado que gostava de jogar na esquerda, mas mesmo assim, no comando técnico de Ancelotti, ele já jogava na direita. E sempre foi bom, tá? Quase todos os jogos do Rodrigo sempre tiveram os bons indicadores. E eu te pergunto por que Xabi Alonso colocava Rodrigo no banco. Qual é o motivo? Desanimou Rodrigo, consequentemente começou a contagiar outros jogadores. Isso foi um erro de Xabi Alonso. Essa dureza de Xabi Alonso dizer para os jogadores que você só vai jogar quem merece, não sei o quê. Tem vários jogadores no Real Madrid que não tinham muita coisa mais para provar. Era simplesmente Xabi Alonso pegar esse time e aperfeiçoar a qualidade desse jogador. Primeiro erro de Xabi Alonso foi esse. Segundo erro de Xabi Alonso, o que Gonçalo Garcia fez melhor que Endrick para ser trocado? Não faz sentido. É uma leitura feita que não é exclusiva minha, tá? É uma leitura feita por vários especialistas, tá? Não tem absolutamente nada a ver com a minha análise, apesar de eu também concordar com isso. Não tem cabimento Xabi Alonso
deixar Endrick no banco e colocar Gonçalo Garcia mais jogo, mais minuto que Endrick nesse Real Madrid. Não faz absoluto sentido. Foi uma das principais injustiças que aconteceu com o Endrick no Real Madrid, tá? Xabi Alonso errou muito. Outro erro de Xabi Alonso no chegada do Real Madrid é ignorar um ponto crucial nesse Real Madrid, que é o gerenciamento de grupo. Cara, o primeiro ponto é gestão. Gestão num time é 50%, talvez 60% do sucesso de um treinador. E Xabi Alonso ignorou muito isso. O sucesso que Xabi Alonso teve no Leverkusen, talvez subiu a cabeça dele, tá? Talvez achou que ia replicar as mesmas coisas no Real Madrid. Xabi Alonso chegou num time em que, apesar dos egos que se falou aí no passado, mas também ele não fez a parte dele como técnico. Chegar, compreender, entender a situação, conversar com os jogadores. Xabi Alonso veio conversar com os jogadores muito tempo depois do caos se instaurar, depois de tudo estiver fedendo, né? Diga-se de passagem. O trabalho de casa de Xabi Alonso não foi bem feito, o contato com os jogadores não foi bem feito, então errou nesse passo. Então tem culpa também em tudo que aconteceu, na repercussão e tudo. Como veio a culminar o resultado de Xabi Alonso no Real Madrid, ele tem culpa. Lesões dos jogadores. Xabi Alonso, durante esses 6 meses, Xabi Alonso chegou num time em que está acontecendo algo desde a temporada passada e eu continuo vendo essa temporada talvez de forma mais acentuada, que é o grau de lesões que acontece no Real Madrid. É assustador o número de lesões que os jogadores do Real Madrid vêm sofrendo e eu acho que isso tem impactado muito no resultado de Xabi Alonso. Apesar de ruim, o resultado já está ruim, o desempenho do time já está ruim. Aí quando acontece mais as lesões, que eu acredito que não seja culpa de Xabi Alonso, as ondas de lesões não estão a favor de Xabi Alonso, mas isso eu acredito que isso seja responsabilidade inteira do time, do departamento médico do Real Madrid, tá? Porque são os mesmos jogadores que se lesionam, voltam a se lesionar pouco tempo depois de 1, 2 jogos, voltam a se lesionar. Eu acho que é culpa aí, é responsabilização total do departamento médico do próprio Real Madrid. Não é culpa de Xabi Alonso, mas acaba afetando diretamente os resultados coletivos ou até mesmo individuais de Xabi Alonso no Real Madrid. Quando nós olhamos na visão geral do Real Madrid, tá? Em 6 meses, Xabi Alonso fez 25 jogos, 18 vitórias, 3 empates. Esses empates vieram num momento tão ruim para Xabi Alonso, tá? Foram 3 empates seguidos, né? Que foi contra o Rayo Vallecano, que foi contra o Elche e contra o Girona, tá? Esses empates aí que entrou na estatística de Xabi Alonso, né? Na questão dos resultados durante esses 6 meses. 4 derrotas, né? 2 na Champions League, que foi contra o Liverpool e contra o Manchester City, e 2 na La Liga. Xabi Alonso no total teve 52 gols marcados e 25 gols sofridos, tá? Esses foram o desempenho de Xabi Alonso durante esses 6 meses de Xabi Alonso. O Real Madrid involuiu, o Real Madrid não evoluiu, involuiu, que é o processo inverso. Xabi Alonso, que tinha uma ideia clara no começo, parece que abandonou as ideias iniciais e agora os jogadores fazem o que querem. Xabi Alonso parece que só joga as peças no tabuleiro e jogam conforme vocês já sempre jogaram. Não há clareza. Xabi Alonso vive em constante ameaça de demissão. É muito comum nós vermos Xabi Alonso depois desse jogo. Esse jogo pode ser o último, esse jogo pode ser a decisão da demissão de Xabi Alonso. Jogo contra o fulano, jogo contra o fulano. People, é claro que Xabi Alonso é um excelente treinador, tá? Mas para o Real Madrid, eu acho que 6 meses é muita coisa para tirarmos várias conclusões. Se o Real Madrid for uma empresa e você é o dono dessa empresa, o que você faria? O que você faria? Qual é a sua opinião sobre esse Real Madrid? São 6 meses, meio ano. Os números do Real Madrid são esses. Xabi Alonso prometeu alguma coisa, prometeu revolução, prometeu agressividade, prometeu posse de bola nas alas mais agressivas, prometeu um time consistente e não entregou resultado. O pescoço de Xabi Alonso várias vezes está no matadouro. Várias vezes sai notícia, várias vezes sai informações sobre demissão, possível demissão, especulação daí e daqui. People, o que é que você acha disso? Se você fosse Florentino Pérez, o que é que você faria, na sua opinião, com relação aos 6 meses do Real Madrid? Você, torcedor do Real Madrid, deixa aqui embaixo a sua opinião sobre
o que você acha, o que você tirou de conclusão nos últimos 6 meses de Xabi Alonso, tá? Vem aí a segunda metade da temporada para Xabi Alonso. Já vamos começar com Betis em janeiro e logo em seguida temos o jogo aí da Supercopa com o Atlético de Madrid, que vai ser um jogo extremamente pesado para Xabi Alonso. Se o Real Madrid continuar nessa fase, qual a sua opinião aí sobre esse vídeo, sobre esses dados que eu trouxe? E eu sei que você, como torcedor, tem a opinião aí sobre o Real Madrid. Bom, people, eu queria trazer esse vídeo aqui para vocês para refletirmos um pouco sobre o que aconteceu nesses 6 meses do Real Madrid. Talvez tenha falhado, tenha me esquecido de alguma coisa, mas já me lembra aqui embaixo nos comentários, deixa aqui. Esse foi o vídeo de hoje, aproveita, manda esse vídeo para aquele seu amigo, torcedor do Real Madrid também, aquele seu amigo que talvez é torcedor do Real Madrid ou talvez torcedor do Barcelona e você quer atualizá-lo sobre alguns pontos do Real Madrid ou talvez você queira irritar ele com os nossos vídeos. Compartilha esse vídeo com ele. Bom, eu acho que é isso, já aproveita, deixa o seu like, se inscreva no canal, nos ajuda a crescer esse canal e Ala Madrid.